Olá, galerinha. Boa tarde a todos. Gastamos um tempinho olhando a tarefa como a gente sempre faz. Fiquei bem satisfeito, muitos aí estão cada vez mais organizados. E natural errar um ou outro. Lembrando que tem que esperar isso, errar um ou outro. Não tem que ficar magoado. Eu já te confessei, né? Eu sofria com cada erro, não precisa. É importante que você errei. Onde é que eu errei? Ah, tá, não quero mais errar. Mas também ficar chateado que não precisa, porque na matemática a gente aprende errando mesmo. Pelo que eu vejo, na página 28, faltava o 78, é isso? Sim. O 77 foi corrigido, né, no finalzinho da última aula, né? Pelo que eu vi no videozinho. Bom, então a 78, ela é delicada essa questão. Até o cara entender o que ele está querendo dizer, é confuso. Um pentágono regular tem como medida do seu lado y. Figura geométrica regular é aquela que tem todos os lados iguais. Pentacampeão, 5 vezes campeão. Pentágono, 5 lados. E ele garante que todos os lados medem y. Tudo bem? E um quadrado também possui um lado que mede y. Ó, se ele me fala que um quadrado possui um lado que mede y, eu automaticamente sei que aqui é. E aqui é. E aqui é. Porque um quadrado tem todos os lados iguais. Certo? A pessoa não falou que era um quadrado regular. Não, quadrado tem que ser lados iguais. Beleza? Mesmo que ele não lembre que é regular. Todo quadrado é uma figura regular. Em quantas unidades o perímetro do pentágono é maior que o perímetro do quadrado? O que é perímetro mesmo? A soma de todos os lados. Então eu vou chamar assim, ó. PP. O que será PP? Isso, perímetro do pentágono. É y mais y mais y mais y. Escrever assim é meio loucura, né? É mais bonitinho escrever que o perímetro do pentágono é 5y. Perímetro do quadrado. 4y. Claro, y mais y mais y mais y, 4y. Pensa comigo, ele quer saber em quantas unidades o perímetro do pentágono é maior que o perímetro do quadrado. Vamos pensar primeiro em número. 10 e 8. Em quantas unidades o 10 é maior que o 8? 2 unidades. Que conta que eu faço para descobrir isso? Menos, né? Eu subtraio para descobrir quantas unidades o número tem a mais que o outro. Então eu vou pegar o perímetro do pentágono e subtrair do perímetro do quadrado. Concorda comigo? Um era 5y e o outro é? Vai dar quanto? 1y. Certo? 1y. Então o perímetro do pentágono é 1y maior que o perímetro do quadrado. Se tu for olhar agora e fazendo, tu vê, realmente não era tão difícil. Mas era até tu interpretar isso outra, até tu ter coragem de usar o y para fazer a conta, né? Porque até então na tua vida era número. Aí se eu botasse números, eu tenho certeza que todos acertariam. Se eu dissesse é 3, 3, 3, 3 e 3, 3 vezes 5? 15. É 3, 3, 3 e 3, 3 vezes 4? 12. Se um é 15 e o outro é 12, 15 menos 12, 3 unidades. Se fosse número a gente faria, né? O problema é a letra, no começo deixa a gente confuso. Mas a gente tem que fingir que aquela letrinha é na verdade um número. Não pode ter preconceito com a letrinha, tem que fingir que é um número e aplicar todas as regras para número. Esse é o segredo da álgebra, talvez. Tu olhar para uma letra e enxergar ela como um e colocar as operações que tu aprendeu para números em cima dela. Esse é o segredo da álgebra. Fala, querido. Ainda o Y ali, né? Ainda o Y. O X a gente está mais acostumado, né? Eu lembro que quando o professor botou W no quadro, ai meu Deus, agora não vai dar. Né? Mas na verdade é igual, né? Se tu quiser apagar o W e botar X para apaziguar a decoração, não tem problema. 79. Represente por meio de expressões algébricas, de expressão algébrica. Isso aqui é uma coisa que eu peço até para os meus alunos do terceirão treinarem quando eu vejo que eles estão muito. Tem cara que chega no terceirão sem saber fazer isso, aí me arrebenta a vida. Eu não consigo ensinar física e matemática para ele depois. Represente por meio de expressão algébrica. Expressão algébrica é que tem que ter letrinha. O perímetro do retângulo de 3x de base e 2y de altura. Assim no ar não dá para resolver. O bacana é tu fazer o retângulo, isto é a base, né? E ele disse que era 3x e 2y de altura. Isso aqui é a altura de um retângulo. 2y. Ele quer o perímetro. O que é perímetro? Se esse aqui é 2y, aqui vale. O aluno é que tem que perceber que esse tamanho tem que ser igual a esse. E claro, ali também tem que ser 3x. Agora pronto.
2y mais 2y mais 3x mais 3x. 2y mais 2y, 3x mais 3x. Isso aqui, acabou. Bonitinho. Eu vi que teve gente que fez de um jeito um pouquinho diferente. Porque não são dois lados iguais. Então eu poderia ter feito 2 vezes 2y. Não, 2. Claro, né, gente? Se é 2y, dá para multiplicar por 2 em vez de somar, não é? Se é 3x e 3x, dá para multiplicar por 2 em vez de somar. Vamos ver se vai ficar igual. 4y. Mesma coisa, né? Só maneiras diferentes de pensar, certo? Show de bola. Eu vou apagar aquela segunda maneira ali. Acho que a primeira ficou, de repente, mais tranquilinha. Se bem que essa segunda é mais elegante, digamos, né? Depois, a soma dos quadrados dos números x e y. O que é o quadrado de x, meus amigos? X com 2i em cima. O que é o quadrado de y? Y com 2i em cima. A soma dos quadrados. Mas, né, então eu fiz o x ao quadrado, fiz o y ao quadrado e somei. A soma dos quadrados. Eleva os números ao quadrado e depois soma. Caramba, olha que perigosa a letra C, ó. O quadrado da soma dos números x e y. Ele quer o quadrado da soma. Então primeiro eu tenho que... O quadrado da soma. Primeiro eu tenho que somar dentro do parênteses, que aí eu somei, e agora eu elevo. Isso aqui é algo que eu cobro na prova sempre. Essa interpretação. É muito delicada essa interpretação. Nessa aqui eu digo que é a soma dos quadrados. Essa aqui eu digo que é o quadrado da soma. Faz ou não faz sentido? Soma dos quadrados. Eleva o quadrado e depois soma. O quadrado da soma. Tu soma para depois elevar o quadrado. Tá? Então eu até colocaria um asterisco aqui, ó, esses dois itens para depois tu revisar. Porque eles são bem perigosos. Pô, professor, por que tu não bota o fácil na prova? Não, também vai ter o fácil. Claro, né? Para a galera de repente que está aprendendo só, que tem a base, já conseguiu uma nota legal. Mas eu quero que tu fique ninja, mutante Power Plus, e por isso tu precisa aprender essa parte também. Letra D. A soma de um número x com a sua raiz quadrada. X, a soma, mais sua raiz quadrada. Do próprio x, não podia ser y, mas se fosse a raiz quadrada de outro número, ele poderia colocar o y. Mas era do próprio número. Não tem problema. Só porque a ordem da soma não importa, né? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Se fosse subtração, a ordem importaria. Se fosse a diferença de um número com a sua raiz quadrada, aí não poderia fazer a raiz quadrada menos x, que daria o contrário do vídeo. Ótima observação. Né? Letra E, para finalizar, a 79. O produto do número inteiro y com seu sucessor. Opa, perigoso aquilo ali, hein? O produto, o que é produto? Vezes de um número y, produto y com seu sucessor. Legal, né? Tu lembra que teve aquela questãozinha que eu pedia quem é o sucessor do número? Aí só escrevi o sucessor, mais nada. Né? Quem é o antecessor? Era a letrinha menos 1. E aí depois na outra questão ele já usa, acreditando que tu entendeu a primeira questão, né? E avança um pouquinho na questão. Pediu para tu fazer o produto de um número com o seu sucessor. Legal. Olha o táxi que eu dei a dica lá na aula passada. Nas corridas de táxi, dependendo de cada cidade, os taxistas cobram uma taxa fixa de R$ 3,50, que é chamada de bandeirada, mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Entrou no táxi, já paga R$ 3,50. Não precisa abrir a carteira na hora de pagar, né? Já está marcado lá no taxímetro. Ele aperta um botãozinho, já tem uma taxa lá. Começa do zero no taxímetro. Ai, putz, senhor, me perdoa, desisti, não quero mais. Não, já entrasse no meu táxi, eu vim até aqui, parei o carro, tu entrou, a bandeirada você vai ter que pagar. Claro que o taxista pode ser gente boa, né? E, não, tudo bem. Né? Mas via de regra, mesmo que tu não ande um maldito quilômetro, tu já paga. Um valor fixo chamado de bandeirada. Mais R$ 2,20 por quilômetro rodado. Então, peraí, R$ 3,50 morreu. Andei 1 quilômetro,
paga mais 2,20. 2 quilômetros, 4,40, o dobro, né? E assim por diante. Depois é só somar com a bandeirada. E o taxista faz esse cálculo com a calculadora? Não. Faz mentalmente então? Não, tem um aparelhinho chamado taxímetro, né? Taxímetro, que ele está medindo ali o valor, que faz esse cálculo para ele. Por incrível que pareça, tem pessoas, né, mal intencionadas que vão lá e adulteram esse taxímetro para ele pagar mais caro. Não aqui na nossa região, aqui no Sul não tem nada disso, mas em São Paulo isso é absolutamente comum. Por isso que tem que ter o selo do Inmetro. Já escutaram falar em Inmetro? Uma empresa chamada Inmetro. Essa empresa, às vezes parece no Fantástico lá o teste do Inmetro, os produtos passam por testes. Tu já pensou no seguinte, teu pai vai abastecer o carro e vai que aquele litro do posto de gasolina que ele pagou só vem 900 ml. Tem que ter uma empresa que regula isso, não tem? As bombas de gasolina pelo Brasil todo. Senão deve ter gente roubando a gasolina da gente sem a gente nem saber. Já pensaste nessa possibilidade? E quando tu vai na padaria e mede o pão lá na balança, e se o cara lá colocou um pezinho em cima da balança lá para alterar o valor da massa de pão que ele mediu? Será que nós estamos pagando a massa correta de pão quando a gente compra? Quando a gente pesa alguma coisa, será que a balança está regulada? Talvez estejam roubando no dia a dia, como é que eu vou saber disso? Ah, não, é que tem uma empresa nacional chamada Inmetro, Inmetro, que é a empresa de metrologia do Brasil. Ela é que é responsável por passar nos postos de gasolina e fazer uma verificação, passar em todas as açougues, supermercados, padarias e verificar as balanças. E se o cara for pego roubando, é multa, pode até fechar o estabelecimento, certo? Mas tu vê, né? Mas pensa bem, se um cara tem um posto de gasolina que fatura 100 mil por mês, e aí ele roubando um pouquinho na bomba, ele vai faturar 120 mil por mês. Só que aí vai vir um fiscal do Inmetro lá, e vai fechar o posto dele. Aí ele pega logo o fiscal, vem cá, quero conversar contigo. Porra, tá acontecendo assim, sabe o que tu acha que dá 5 mil por mês para tu ficar quietinho? O salário do fiscal é 3 mil. Ele vai ganhar de um dono de posto de gasolina 5 mil para ficar quietinho. Como é o nome disso? Suborno, corrupção. E isso no país tem? No Brasil tem isso? Tem, no nosso país corrupção. Meu Deus, é muita corrupção. E por isso que o teu papel é fundamental para a gente mudar esse país. Os nossos pais se acostumaram com a corrupção. Eles acham, não, tudo bem, nós não podemos admitir. Quando tu vê algo desse tipo ocorrendo, tens que ligar para o PROCON, denunciar o posto de gasolina ou a farmácia ou sei lá o que está roubando, para alguém ir lá e fechar estabelecimento, botar na cadeia os bandidos, senão o país vai ser ruim para todos. É melhor que os honestos se deem bem, né, do que os bandidos aí ficar roubando a gente. Tu vê que loucura, né, cara? Né? A gente tem que pensar em tudo nessa vida, né, cara? Eu fui lá para São Paulo, meu pai ia pagar 60 reais no táxi e acabou não pagando. Outra coisa em São Paulo, cara, é muito comum o taxista nem ligar o taxímetro, ele já fecha contigo ou não, daqui até lá é 100 reais e acabou. Certo? Porque é muita procura. Como é muita procura, o taxista se recusa a atender. Só vou atender se tu me pagar o que eu pedi. Certo? Na nossa região isso não acontece tanto, porém o táxi aqui em Florianópolis é um dos mais caros do país. Certo? Em Porto Alegre o táxi é bem barato comparado com a nossa capital. Mas tudo bem, vamos acreditar que, né, no nosso futuro haverá menos corrupção, porque nós não votaremos nos bandidos atuais, e aí vai dar tudo certo. Ah, sim. Qual é a fórmula, galera? Já que é 3,50 da bandeirada, mais 2,20 por quilômetro rodado, como é que vai ficar a fórmula para calcular o preço final desse passeio de táxi? X é quantos quilômetros rodou? 2 vezes o preço de cada X quilômetros. Mais a parte fixa, 3,50. Beleza? Aí assim, o aluno que fez o contrário aqui, não tem problema. Quem colocou o 3,50 na frente também, não tem problema. Vou até te dizer uma coisa, ó. O jeito mais chique de escrever, 2 jeitos chiques de escrever. Vou chamar assim, ó, P. P de quê? Não é o perímetro, não é preço, pode ser. E tu podia botar uns S de cifrão, se tu quiser, um R de reais, quantos reais, a letra não tem problema, né? Mas é legal tu escrever uma letrinha, que é o preço, igual. E aí montar a tua equação. E a ordem que tu vai montar não tem problema. Vou até fazer assim para variar. 3,50, porque eu entrei no táxi, mais 2,20 vezes X. Tu concorda que X vezes 2,20 é o mesmo que 2,20 vezes X? Assim ficou elegante, ó. Tá?
Professor, eu não coloquei o P. Não te preocupa, eu só estou te mostrando como é que de repente lá no ensino médio tu vai fazer. Tu vê, eu sempre estou pensando lá na frente, né? Outra, o jeito mais ninja de escrever. Esse aqui é o jeito ninja, mutante e Power Plus de escrever. Não entendi, professor. Ué, eu só chamei o P de f de x. É assim que se lê isso. F de x. Sabe o que significa esse F? Função. É um nome na matemática muito comum. Toda continha assim é uma função. Aí a gente chama de f de x. Não entendi, professor. Por que tu acha esse jeito o jeito mais ninja? Vou te explicar. Se eu quisesse calcular o preço para 10 quilômetros, eu faria assim, né? P igual a 3,50, andei 10 quilômetros, me ajuda? Vezes 10, né? Que eram os quilômetros rodados do nosso X, não é isso? Quanto é que é 10 vezes 2,2? Parabéns, só botar a vírgula para trás, ó, 22. E quanto é que é 22 mais 13,50? 25. Quase, né? 25, né? 3 mais 2, 5. Quer dizer que o preço final é 25,50. Só que, olha só, vai que eu apago essa parte de cima. Esses 25,50 foram calculados para quantos quilômetros? 10. Ó, tu só lembra que foi para 10 porque foi feito agora, né? Concorda comigo? Se eu uso essa outra maneira de escrever a função de x, olha só que bonito. F de 10, eu coloco ali o x para me lembrar que eu estou usando 10. Aí depois que eu faço a conta, claro que o resultado não vai mudar, né, galera? Faz vezes 10 dá 22. 22 mais 3,50, 25,50. Mas aí se eu apago a conta, por exemplo, eu consigo saber quanto que eu usei em quilômetros? Tá ali, ó. 10. Entendeu por que essa maneira de escrever é mais poderosa do que essa? Ela é mais organizada, porque com o xizinho ali entre parênteses, eu sei quem foi o x que eu usei, certo? E tu vê, ó, isso aqui teoricamente era para eu falar contigo só no ano que vem, mas é que eu não resisto, certo? Eu acho que tu é tão jovem e tão capaz de aprender, mas por que eu vou me recusar a te ensinar? Aí ano que vem tu vai olhar f de x, já sei que tem aquilo ali, certo? Não vai nem sofrer. Beleza, galerinha? Mas tu vê, né? Eu sou muito agoniado, eu quero ensinar tudo de uma vez. Quem só escreveu aquela primeira ali já é campeão. Quem escreveu isso aqui já é campeão, não fica triste. Show de bola. Letra B, vamos que vamos. Letra B, Marcos fez 10,5 quilômetros. Ai, ai, ai. Quanto vai pagar por essa corrida? Me ajudem, galerinha. Andou 10,5 quilômetros. Como é que eu faço? 10,5 vezes o preço dos quilômetros, 2,20, mais a bandeirada, 3,50. Vai no rascunhozinho, 10,5 vezes 2,20. Esse zero a gente precisa usar? Não, né? Porque vai ficar 0, 0 e 0. 2 vezes 5? Vai 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 dá 1. 2 vezes 1, 2. O 2 de novo, né? Então eu não vou multiplicar, eu só vou copiar esse número uma casinha para frente, ó. Cuidado com as casinhas aqui, hein, gente? Soma tudo. 0, 0, 1, 3, 2. Quantas casas após a vírgula? 2. As 3, né? 1, 2. Eu usei o 0, então eu tenho que contar a casa dele. 1, 2. Deu 23,10. Então vai custar 23,10. A bandeirada, não podemos esquecer da bandeirada. E na hora de somar número com vírgula, é vírgula embaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Então vai ficar 23,10 mais 3,50. 0, 6, 6, 2. 26,60 é quanto vai custar a corrida. Beleza, galerinha? Nada demais, era mais uma matemática básica ali, relativamente tranquilo. A última do taxista. A última, já vou te devolver para o apostila, Yuri, me perdoa, cara. Olha lá, essa aqui é a mais bonita, essa aqui é a mais desafiadora. Daniela, ao voltar para casa, pagou R$18,90 pela corrida. Quantos quilômetros o taxista fez? Como é que se tu me falar aqui como tu fez, eu faço a conta, depois a gente discute. Ela pagou R$18,90. Quase, mas antes tem que fazer isso. A primeira eu tenho que descontar quanto ela já perdeu através da
tiro quanto ela gastou da bandeirada, né? Nem todo o dinheiro serviu para andar, concorda comigo? Olha que bonito. 0 menos 0? 9 menos 5? A vírgula continua embaixo de vírgula. 8 menos 3? 5. E o 1 sobrou. Ela só usou 15,40 para andar de verdade. O resto do dinheiro foi pela bandeirada. E quanto custava cada quilômetro? Então, se eu pegar essa grana que ela tem e dividir pelo preço do quilômetro, aí eu vou descobrir quanto ela andou de verdade, né? Divisão com vírgula, igual às casas. Igual às casas. Ó, 2 casas à direita, 2 casas à direita. Tchau, vírgula, bobona. Olha como é simples dividir com vírgula. 8 vezes 2 dá 16, já estourou, ó. Vamos tentar 7. 7 vezes 0? 2 vezes 7? Opa, foi 1. 2 vezes 7? Mais 1. Na mosca, ela andou 7 quilômetros. Pessoal, uma atenção aqui, por favor. Presta atenção no que eu vou te falar. Vocês perceberam que a gente raciocinou intuitivamente, né? A gente viu quanto é que era a bandeirada, viu quanto dinheiro a menina tinha, subtraímos a bandeirada, aí a gente descobriu quanto de dinheiro ela ia usar para andar de verdade. Como a gente sabia o preço de cada quilômetro, a gente dividiu para ver quantas vezes ela ia pagar 1 quilômetro. Beleza? Só que isso aí, o cara tem que estar pensando toda hora, o cara tem que estar muito atento. Se tu for usar álgebra, tu não precisa nem pensar, é só agir. Não tem aqui do nosso lado uma equação que diz o preço de acordo com os quilômetros rodados? Então, no lugar do preço, eu boto o preço. E aí é só achar o X. Aí tu não precisa ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? É só agir. Quer ver? Olha como fica muito mais bonita essa outra saída aqui, ó. Vou pegar a equação que eu fiz na letra A. P de quê? Preço é 3,50 mais 2,20 vezes X. Tranquilo? Quanto que é o preço que a menina pagou? Então, no lugar da letra P, eu tenho o direito de colocar. É justo o que eu estou fazendo? Justíssimo, né? Igual 3,50 mais 2,20 vezes X. Agora aqui uma coisa delicada. Quem não está acostumado a trabalhar com equação, vai ter um pouquinho de dificuldade de entender o que eu vou fazer agora. A gurizada que já estava trabalhando com equação vai dar risada, porque no passado a gente fez isso aos quilos. Eu quero descobrir quem? O X. Eu tenho que deixar ele sozinho, ou seja, isolar. É o nome técnico, isolar. É, né? Deixar sozinho, isolar, né? Isolar um amiguinho que está incomodando, deixa ele estar quieto, não dá atenção dele, né? Certo? Essa é a ideia. Bom, então olha só, eu quero fazer desaparecer esse 3,50 aqui. Soma com 2,20. Soma 3,50? Subtraio, né? Se eu subtrair 3,50 na direita, eu vou ter que subtrair 3,50 na esquerda. Y, tu somou? Não, eu somei menos 3,50. Isso é subtrair, concorda comigo? Beleza? Quanto é que é 3,50 menos 3,50? Deu 0. E aqui nesse cantinho eu vou fazer essa subtração, né? Só que eu já fiz aqui, ó. Deu quanto? Essa região deu 15,40. Isso é igual a 2,20 vezes... Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Já que eu quero fazer esse número desaparecer, eu divido por quanto? Por ele mesmo, né? Porque um número dividido por ele mesmo dá... Só que se eu divido a direita, tem que dividir a esquerda. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Isolei ou não isolei meu X? Sim. Isolei, aí é só fazer a divisão. Só que como a gente já tinha feito a questão da... Pô, cara, porque aí tu não precisa ficar raciocinando na questão, a menina gastou um dinheiro, aí eu vou ter que... Não, tu pega a conta que tu fez e foi fácil de fazer e usa ela. Na prática, galera, algumas pessoas devem ter aprendido assim, ó, mais passa, está multiplicando, passa, também funciona. Não é verdade essa fala, né, mas funciona, tá? Eu vou te confessar que às vezes a gente só vai entender essa história mais pra frente, beleza? Mas eu adorei a atenção da galera. Ó, Yuri, eu vou corrigir uns detalhezinhos. E agora, vocês respirem aí pra gente continuar, né? Gastamos um tempão já aqui. Respira fundo. Para aproveitar a continuação da aula. Nossa, tá tudo torto, desculpa aí, galera de casa. Não botei a unidade no X, ó, é 7 km, né, galera? Importante deixar claro que é 7 km que
A moça andou